Queridos, a paz do Senhor Jesus, como é bom estarmos juntos na presença de Deus e nesta feita o Senhor tem nos concedido essa feliz oportunidade de estarmos juntos hoje mais uma vez no programa Deus Fala ao Coração. Queremos louvar ao Trino e Uno Deus pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, pela oportunidade que nos é concedida através do anjo da igreja, nosso querido pastor presidente, de estarmos aqui atendendo esta honrosa escala, compartilhando aquilo que Deus tem para nós nesse dia. Louvamos e bendizemos a Deus também por sua vida. Você que está do outro lado da telinha, aí da TV canal 14.1, ou através da FM 93.3, AM 580, ou quem sabe através das plataformas de rede social, YouTube, Facebook ou Instagram. Que o eterno Deus continue te abençoando poderosamente. A você também que está conosco através do aplicativo Rede Brasil Rádio ou Rede Brasil TV. A você que está aí da sua casa, do aconchego da sua residência. Quem sabe você agora está no hospital, ou porque está hospitalizado, ou porque está como acompanhante, ou quem sabe como profissional da área. Deus te abençoe. Quero lhe dizer, Deus é fiel. Ele ainda faz milagres. A você que está do seu trabalho, seja da portaria do condomínio, do seu carro de aplicativo, a você que está conosco através do seu carro de táxi, quem sabe caminhoneiro, carreteiro, Deus te abençoe. Continua conosco. Há uma palavra de Deus para a sua vida. A você jovem, a você adolescente, a você ancião. Deus, Ele tem uma palavra, Ele tem uma graça especial para a sua necessidade, para a sua vida. Que o eterno Deus te abençoe e juntos possamos ter um momento muito agradável na presença do Senhor. E quero lhe convidar, compartilhe o link da Rede Brasil, convida a pessoa do seu trabalho, seu vizinho, quem sabe aquela pessoa especial, convide-a para estarmos juntos, adorando ao Senhor, bendizendo o seu nome, ouvindo a sua voz, né, e buscando a sua presença através da oração. Queridos, eu quero lhe convidar a nesse momento fazermos a leitura da palavra de Deus e em seguida faremos uma oração. Se você tiver em mãos com um exemplar da palavra de Deus, pega a tua Bíblia aí em nome de Jesus. Como é bom saber que hoje é o dia que fez o Senhor e como diz a sua santa palavra, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Se você, querido e amado irmão, estiver em mãos com um exemplar da palavra de Deus, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e, se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade.
para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Amados, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Pai eterno, no nome de Jesus, te bendizemos por essa tão preciosa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor. Também pela oportunidade deste momento de estarmos lendo e meditando em Tua Santa Palavra. Por cada vida que está já agora conosco, participando dessa programação e aquelas que no decorrer hão de participar. Ó querido Deus, que a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo esteja dirigindo todo este trabalho, falando, consolando, confortando, operando milagres e maravilhas. Tudo, ó Deus, tudo para louvor do Teu nome e para que cada lar e cada vida seja alcançado poderosamente com a Tua consolação. É o que te pedimos e te agradecemos no bendito e santo nome de Jesus. Queridos, há uma palavra de Deus para a sua vida. Não tenho dúvida que o eterno Deus falará ao teu coração. Ferve no meu coração hoje o desejo de compartilhar algo que Deus falou comigo. Provérbios capítulo 2 é um clamor, podemos assim dizer, de Deus para com a importância a ser dada para aquela sabedoria do alto que o apóstolo Tiago menciona. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente e não lança em rosto. Aqui, no livro de Provérbios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos o caminho de Deus para recebermos dele sabedoria. E não é algo à toa que achamos em qualquer canto ou de qualquer modo. A sabedoria de Deus, ela é especial. É algo muito precioso. E para que Deus nos conceda, é necessário que eu esteja atento, que eu esteja inclinado, que eu esteja ávido por recebê-la. É tanto que a Escritura diz, de modo condicional, Deus não força a porta, impondo-nos recebê-la, mas Ele nos oferece bondosamente e também gratuitamente. Está escrito: filho meu, se aceitares. Como é bom dizer: ensina-me, Senhor. Eu quero aprender de ti. Jesus disse certa vez: aprendei de mim. E aí ele menciona duas virtudes extraordinárias, que sou manso e humilde de coração. Mas o convite está de pé. Aprendei de mim, disse Jesus. E aqui, em Provérbios 2 está escrito: filho, se aceitares as minhas palavras. Também é dito: e esconderes contigo os meus mandamentos. Aí lembramos do Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No versículo 3 é dito: se clamares por entendimento,
e por inteligência alçares a tua voz. O versículo 4 diz: se como a prata a buscares, veja o empenho, a dedicação, e como a tesouros escondidos a procurares. Volto a repetir que desde o versículo 1 até o versículo 4, nós vemos o ensino de Deus, do modo ou do caminho que devemos para a nossa felicidade e alegria e bem-estar trilharmos para sermos abençoados, recebendo de Deus a sabedoria e o bom siso. E quando trilhamos o caminho contido do versículo 1 ao versículo 4, recairá sobre nós o que diz o versículo 5 e o versículo 9 e o versículo 10. O versículo 5 diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. No versículo 9 está escrito: então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. E o verso 10 conclui: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. E eu quero falar de uma coisa bem interessante que, por vezes, parece que ofusca-nos com o passar do tempo, e Deus me convidou a compartilhar com você algo que tornou a ficar muito latente no meu coração esses dias. O temor do Senhor. É interessante porque em Isaías capítulo 8, versículo 13, está escrito: ao Senhor Deus dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele, o Senhor, o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Deus é o alvo a quem eu dirijo o meu temor. E é interessante lembrar que esse temor não é medo, mas é um profundo respeito, reverência que eu tenho, que você tem, diante de uma pessoa infinitamente superior, diante de um ser pessoal que a sua dimensão de grandeza, além de ser inigualável, ela não pode ser medida ou esquadrinhada. É um ser eterno, mas um ser tão precioso e tão maravilhoso que o apóstolo João, é interessante que quando ele, na sua primeira epístola, ele vai mencionar sobre Deus, ele menciona o amor de Deus não apenas como algo que ele tem, mas como algo que ele é. O apóstolo João diz: Deus é amor. Mas esse temor que Isaías, usado por Deus, menciona, não é apenas também uma reverência, porque ele usa no final do versículo: seja ele o vosso assombro. E mais adiante eu quero falar sobre isso. Mas antes de falar sobre o assombro de Deus sobre nós, a dimensão desse temor, eu quero lembrar que esse temor também está baseado na nossa filiação com Deus. Está escrito:
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 33, verso 18. Também, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, se você estiver em mãos com a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 17 até o capítulo 7, versículo 1. 3 versículos. Está escrito, veja, a filiação nossa com Deus através de Cristo produz em nós temor. Está escrito, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pais. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando, perceba, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Perceba que essa filiação, esse relacionamento de filhos com um Pai Celestial está fundado, baseado numa santificação que é aperfeiçoada no temor de Deus. O apóstolo menciona aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Mas há também uma coisa interessante, porque também está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Está escrito assim: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Perceba que o apóstolo, nesta carta aos Filipenses, lembro, capítulo 2, versículo 12, ele fala sobre uma salvação que é demonstrada ou é operacional em nós, é viva. Ela é vivida em temor e tremor. É importante lembrar o que está escrito também no livro de Provérbios, agora no capítulo 16, versículo 6, a parte B do versículo 6, está escrito assim: pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Veja a importância do temor a Deus, ou o temor de Deus em nós. Quando vivemos cada dia da nossa ligeira peregrinação aqui na terra e permitimos, como lemos, Provérbios 2, do 1 ao 10, nós aceitamos o conselho de Deus, nós escondemos a sua palavra, nós clamamos por sabedoria e alçamos a nossa voz por entendimento. Nós buscamos o conhecimento de Deus como a prata ou como a tesouros escondidos. E o versículo 5, lembro, e o versículo 9 e 10 do capítulo 2 diz: então entenderás. Como é bom entender o temor de Deus. Porque à medida que eu compreendo o temor de Deus e o aceito,
ele provocará em mim o desvio do pecado. Provérbios 16, verso 6, a parte B. Também esse temor de Deus em nós nos conduz a aborrecermos o caminho mau. E isso está em Provérbios 8:13, quando diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Mas há uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar. Davi diz no Salmo 19, verso 9, que o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, e os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Salmo 111, e se você puder abrir a sua Bíblia, Salmo 111, o verso 10, também acerca do temor de Deus está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Mas há pelo menos dois caminhos que somos alcançados por Deus para sermos abençoados pelo seu temor em nós. Um deles é o ensino. Quando Deus nos ensina, porque o temor do Senhor é algo que nós aprendemos, que nós adquirimos através da assimilação, do aprendizado. Isso está escrito, por exemplo, no Salmo 34, o verso 11, quando está escrito assim, Salmo 34, verso 11, vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Salmo 34, verso 11. Também outro texto que assevera ou confirma que o temor de Deus é algo que eu assimilo, que eu compreendo, que eu estudo, está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículos 12 e 13. Está escrito assim: ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Perceba que nesse versículo 12, Deus diz a Moisés, para que ouçam a palavra, para que aprendam a palavra e assim temam ao Senhor. E no versículo imediatamente seguinte, que é o versículo 13 do capítulo 31 de Deuteronômio, está escrito assim: e que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor. Perceba que o temor de Deus aqui, ele é algo que eu aprendo. E o caminho deste aprendizado, ou o instrumento desse ensino de Deus para nós, é a sua santa palavra. É através da palavra de Deus que eu conheço o Deus a qual eu estou servindo ou quero servir. Mas também há um perigo, porque o desprezo a este conhecimento provoca uma inclinação maligna em nós. Isso está em Romanos 1:28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável,
para praticarem coisas inconvenientes. Romanos 1, 28, texto tomado da versão Almeida atualizada. Mas também o temor de Deus é algo que o Senhor também nos ensina, além da sua palavra, com experiências. Perceba que se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro do Êxodo, capítulos 19 e 20, nós vemos uma experiência, conforme diz o versículo 1 do capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali, acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Agora veja que coisa linda. Deus diz aqui, vós tendes visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Coisa linda, né? Deus ainda diz no versículo 5, veja a condicionalidade que lemos em Provérbios 2, e essa condicionalidade também está agora, Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Veja que o investimento de Deus na vida de qualquer que se aproxima de Deus é de investir para que sejamos santificados a Ele. Só que esse caminho da reserva, da peculiaridade nossa para com Deus, da santificação, é algo que é pelo conhecimento. Eu preciso conhecer a Deus para que, à medida que eu conheça, eu veja que não é um páreo a mim, mas é o meu Criador. Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é puro. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele, diante dele, passado, presente e futuro é a mesma coisa, 1000 anos é como um dia, como o dia de ontem que passou. Ele anuncia o fim desde o começo. Ele chama aquilo que não existe para existir. Ele é Deus. E quando eu passo através da Escritura a conhecer um pouco de Deus, eu passo a temê-lo. E esse temor me leva a me relacionar com Deus, como eu devo me relacionar. E é interessante porque aqui, capítulo 19 e capítulo 20, Deus cria uma situação para que nesta situação Ele viesse a produzir uma experiência vivida, que se tornasse um marco na vida do povo. E provocasse neles, por exemplo, em outras palavras, o que provocou em Jó. Eu acho muito linda a expressão do patriarca Jó,
quando, ao final do seu livro, Deus começa a revelar-se a Jó a partir do capítulo 38, e diante de respostas e de questões insolúveis à mente de Jó. Mas como é bom ouvir a voz de Deus. Jó diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, porém agora meus olhos te veem. É isso que Deus provoca no decorrer da nossa trajetória. Quem sabe você não está a viver um momento desse, uma experiência que corrobore, que confirme com mais profundidade aquilo que por vezes lemos e não nos apropriamos das verdades cristalinas contidas na palavra de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra dele não passará. Ele é santo. Os seus caminhos são santos. Ele não falta, ele não tarda. Por isso que não apenas podemos, como devemos lançar diante dele toda a nossa ansiedade, porque está asseverado na Escritura, ele tem cuidado de nós. Também está asseverado na Escritura que ele é socorro bem presente na angústia. Continua, filho, entregando o teu caminho ao Senhor. Continua, filha, confiando a Deus os teus projetos. Procure permanecer no esconderijo de Deus, porque à sombra do Onipotente há descanso, a providência, a milagre, a resposta. Você não está só. Você não está só. E para findar essa reflexão, bem rapidinho aqui, versículo 17 do capítulo 19 diz: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Por vezes Deus cria situação para nos tirar do arraial, para mais perto dele. É interessante porque também, agora no capítulo 20, e veja, versículos 19 e 20, eu acho lindo. Depois você pode ler com calma, é interessante ler. Deus cria um cenário assombroso. E a grandeza da revelação de Deus nesse cenário trouxe assombro, não apenas para o povo, como está aqui no capítulo 20, e leremos versículos 19 e 20, mas também para com o próprio Moisés, Hebreus 12, 21. Por vezes a experiência com Deus nos leva a contemplarmos com mais clareza a grandeza de Deus, e isso provoca em nós um assombro. Meu Deus! Feito Jacó, quando diz: o Senhor está aqui, eu não sabia. Aqui é a casa de Deus, aqui é Betel. Sempre haverá na presença de Deus socorro. Sempre haverá na presença de Deus direção. E eu findo aqui dizendo: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. E Moisés disse: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Eu não sei a tua situação, mas haverá socorro de Deus para a tua vida. Eu não sei a sua situação, mas Jesus está no barco. Ele é fiel. Ele é socorro bem presente na angústia. Continua confiando. Continue descansando. Continue lançando
lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Ele é fiel. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã Cássia. Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar. Amém. Amém, glória a Jesus. Aleluia. O céu responde diferente. Não foi do jeito que arquitetou. Não foi da forma que tanto esperou. Você fez os seus planos, mas o céu responde diferente. Planejou, colocou no papel todos os seus planos, mas não foi como estava esperando. Porque o céu responde diferente. Lembra daquele dia que, como Elias, debaixo de um pé de zimbro, você pediu a morte, mas Deus mandou vida. Porque o céu responde diferente. Lembra daquele projeto, estava tudo certo, no fim deu errado e você não entendeu que tudo era Deus. E mesmo em silêncio o céu te respondeu. O céu responde diferente. O céu responde diferente. As circunstâncias dizem não, mas o céu responde sim. Todo diz que vai morrer e o céu diz que vai viver. O céu responde diferente. O céu responde diferente. Se o homem te desenganou, infelizmente, mas o céu se movimentou e de repente o céu responde diferente. O céu responde diferente. Lembra daquele dia que, como Elias, deitado no pé de zimbro, você pediu a morte, mas Deus mandou vida. Porque o céu responde diferente. Lembra daquele projeto, estava tudo certo, no fim deu errado e você não entendeu que tudo era Deus. E mesmo em silêncio o céu te respondeu. O céu responde diferente. O céu responde diferente. As circunstâncias dizem não, mas o céu responde sim. Todo diz que vai morrer e o céu diz que vai viver. O céu responde diferente. O céu responde diferente. Se o homem te desenganou, infelizmente, mas o céu se movimentou e de repente o céu responde diferente. Aleluia, aleluia. O céu responde diferente. A morte vira vida. O céu responde diferente. Mostra uma saída. O céu responde diferente. É bem melhor. O céu responde diferente.
diferente, aleluia. O céu responde diferente. Se as circunstâncias dizem não, mas o céu responde sim. Todo diz que vai morrer e o céu diz que vai viver. O céu responde diferente. O céu responde diferente. Se o homem te desenganou, infelizmente, mas o céu se movimentou e de repente o céu responde diferente. Você crê? Receba a resposta de Deus nesta noite. O céu responde diferente. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Chegamos ao segundo bloco do Deus Fala ao Coração e queremos aproveitar mais uma vez a oportunidade e lembrar que você pode participar do programa de hoje, Deus Fala ao Coração, através do número de WhatsApp, está aí na sua telinha, DDD 81 99226 6009. Repetindo, DDD 81 99226 6009. Você envia uma mensagem de áudio, tá bom? E nessa mensagem de áudio você cita seu nome, o lugar de onde você está falando, e aí você envia a sua saudação ou seu pedido de oração. E será um prazer enorme ter a sua participação no programa de hoje. Lembrando também das plataformas de rede social, aos nossos amados irmãos de todo o interior do estado, de outros estados da nossa federação, ou quem sabe até de outra nação. Aos queridos e amados irmãos, como diz o hino aí, ó, irmãos do interior. Quantos irmãos do interior? Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos da Mata Norte, Mata Sul, litoral do estado, região agreste, sertão do nosso estado, a todos os estados da região nordeste do nosso país, centro-oeste, sul, sudeste, região norte. Deus abençoe grandemente a todos os amados irmãos desse tão grande país chamado Brasil e a todos os amados irmãos aí de outros países que estão conosco através do YouTube, Facebook ou o Instagram. Deus abençoe grandemente. Queridos, agora nós vamos chamar o quadro Deus de Milagres. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estou aqui para contar um grande milagre que Deus fez de providenciar, de providência sobre a minha vida, a vida do meu esposo, quando em um dia em casa ele chegou e disse que a gente ia para São Paulo, que ele tinha um sonho de comprar um caminhão, e a gente foi, Deus foi tomando a frente de tudo foi dando certo, e aí a gente chegou em São Paulo, as dificuldades vieram, mas o Senhor, Ele foi providenciando tudo, e eu creio no Deus que providencia, e é por isso que eu estou aqui, porque Ele é o Deus de milagre, o Deus do impossível. E aí o meu esposo começou a trabalhar, foi daqui para lá, com um salário de R$ 2.500, e quando chegou lá, o patrão começou a baixando, e cada dia mais, em vez de aumentar, só baixava o salário do meu esposo. Mas Deus, que é o Deus que supre todas as nossas necessidades, Ele começou abrindo as portas, e ali Ele abriu uma porta de emprego para mim. Comecei a trabalhar, ajudar o meu esposo. A gente pagava aluguel, água, luz, internet, e o Senhor começou a nos abençoar ali, e nós começamos a conversar, e ali o Senhor foi providenciando, trabalhando,
né? E aí fomos para passar 5 anos. E o Senhor fez um milagre antes de completar os 5 anos. Quando completou 1 ano e 5 meses, o Senhor ali usou alguém para nos ajudar. E aí a gente foi, comprou o caminhão, né? E voltamos para Pernambuco. Mas a nossa chegada ali em São Paulo não foi fácil. Mas com a ajuda de Deus, a gente conseguiu, porque Ele é o Deus que faz o impossível acontecer, né? E ali a gente pagava água, luz, tinha dia que a gente não tinha o que comer, mas o Senhor, Ele foi providenciando devagarzinho. Tinha dia que meu esposo ia catar latinha, pegava fio de cobre, e a gente ia e ele vendia para poder comprar a carne, um alimento para a gente se alimentar. E ali o Senhor foi providenciando tudo, né? E um dia a gente comprou o nosso caminhão e quando voltamos para Pernambuco até hoje, o Senhor tem trabalhado de forma maravilhosa e sobrenatural nas nossas vidas. Até hoje meu esposo ainda trabalha no caminhão. Era o desejo do coração dele ser caminhoneiro. Faz quase 10 anos, né, que ele é caminhoneiro, e eu só tenho que agradecer a Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Quando Ele quer, não tem como não acontecer. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, né? E estava na vontade dele, diz a Bíblia, que os nossos sonhos não são os sonhos de Deus, nem os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus, mas o Deus que faz todas as coisas. Ele sonha mais alto e tem pensamentos maiores que o meu e que o seu. E eu creio no Deus da provisão, porque dentro de 1 ano e 5 meses, Ele providenciou, nós conseguimos, né, realizar o sonho do meu esposo ali e comprar o seu caminhão. E hoje eu só tenho que agradecer ao meu Deus, porque a Bíblia diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. Então eu sou grato a Ele, porque Ele tem feito este milagre e vai continuar fazendo milagre na minha vida, na sua vida. O Deus de provisão, Ele é aquele que fala comigo, fala com você, usa até alguém muitas vezes que não quer, mas Ele faz, porque o nosso Deus é poderoso e fiel. E eu creio que o Deus que trabalhou na minha vida é o mesmo Deus que pode fazer na sua vida o impossível acontecer. Porque a Bíblia diz, lá em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. Então, mediante as suas impossibilidades, o nosso Deus trabalha na sua impossibilidade e opera milagres e maravilha. Basta que você creia, acredite e confie que Deus é fiel para fazer muito mais do que pensamos ou do que imaginamos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente em nossas vidas. E eu só tenho que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Glória a Deus, como é bom ouvir. Como é bom contemplar as maravilhas, os feitos do Senhor. E eu lembro aqui o que está escrito no Salmo 113, versos 5 em diante, até o verso 9. Está escrito assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, lá em cima, mas que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre,
mãe de filhos, louvai ao Senhor. Querido e amado irmão, o Deus que operou um milagre extraordinário na vida, como vemos agora nesse tão precioso testemunho, é um Deus que opera também na sua vida. Há milagre de Deus para a sua vida. A resposta de Deus para a sua vida. Continue crendo. O Deus que fez, como bem testemunha o salmista aqui no Salmo 113. O Deus que fez com diversos personagens que estão elencados de Gênesis a Apocalipse. Deus que abençoou Ana, voltando, Deus que abençoou Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que proveu situações diante de toda a necessidade de Israel em sua saída do Egito, peregrinação no deserto, travessia do Mar Vermelho, travessia do Rio Jordão, conquista da terra prometida. Deus é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Haverá resposta de Deus para a sua vida, sim. Haverá resposta de Deus para a sua necessidade, sim. Deus está ouvindo a sua oração. Continue clamando, continue pedindo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Deus está trabalhando, mesmo que seus olhos não estejam contemplando. Mas nesta madrugada eu quero lhe asseverar, pela palavra de Deus, Ele é fiel. Haverá milagre de Deus na sua vida. Queridos, e nós iremos adorar a Deus mais uma vez com a nossa irmã Cássia. Amém. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Jesus está contigo nessa história. O novo de Deus está chegando para você nessa noite. Um dia passei por grandes provações, bastante chorei minhas desilusões. Meus dias passavam no vale de dores, onde as aves não cantavam e nem haviam flores. O vento soprava, lá fora chovia, minha alma chorava em cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim, uma noite de amarguras que eu pensei não ter fim. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma, paz. Jesus, vem comigo, e o triste perigo ficou para trás. Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Às vezes preciso pensar um pouquinho que as rosas tão belas produzem espinhos, porém tão aromas que enfeitam também. Assim
me sobrevém, as lágrimas tantas que um dia chorei se fizeram em pedras e eu as colecionei em pedras preciosas de raro valor, que enfeitam hoje em dia o meu caminho de amor. Você vai cantar também. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma, paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Jesus vem comigo, Jesus está contigo e o triste perigo ficou para trás, para trás, para trás. Oh, glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor. Nós servimos a um Deus que nos conhece por dentro e por fora. Aleluia. Glorifique a Deus que Ele está contigo. Diante de ti tudo é diferente. Diante de ti não posso negar. Diante de ti tudo é transparente. Diante de ti, meu Deus, não é fácil falar. Diante de ti não consigo esconder, pois tu me conheces mesmo antes de nascer. Diante de ti agora eu estou. Quero te contar, quero te falar tudo que sou. Eu não tenho, não posso, não faço nada, sou fraco, imperfeito, Senhor. Eu erro muitas vezes tentando acertar. Eu reconheço, sozinho não dá. Sou pequeno, sou carente de sentir tua presença. Me dá forças, me ajude a chegar. Mas eu não desisto de você, Senhor. Tu és pra mim uma joia rara de maior valor. Sei que quando estiveres do meu lado, consigo vencer, consigo vencer. Contigo eu tenho e tudo posso em ti. Tu és o grande e eu sou pra mim. Sou forte e já não estou sozinho, pois nesse meu caminho ao meu lado sempre, sempre estás. E é por isso que eu ainda estou de pé, pois tu não me deixas
a tua voz comigo falar. Olha Jesus falando contigo nesta noite. Estou contigo. Descansar, te acalma, aquieta-te e espera. Por você eu vou pelejar. Eu sou grande, sou tremendo, sou teu Deus, o teu alento. Confia e deixa de reclamar. Escuta, a tua vida está em minhas mãos e é de mim de onde vem a serenidade. Se prepare, porque você mesmo irá cantar, vai me agradecer, me glorificar. Sabe por quê? Eu sou teu Deus, sou teu amigo. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom, né? Queridos, nós já passamos esse momento maravilhoso adorando a Deus com esses dois maravilhosos hinos. E agora nós iremos para a interação muito boa. Através do WhatsApp teremos a participação de alguns irmãos aqui que enviaram seus áudios. A nossa irmã Marilene Sobreira, ali de Santa Catarina. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, evangelista. Sou Marilene Sobreira de Tijuca, Santa Catarina. Desejo um ano de vitória para o irmão e toda a sua família e todos que compõem a Rede Brasil, esse programa maravilhoso que é Deus Fala ao Coração. Amém. E peço orações por uma causa e libertação da minha família, que é toda de Pernambuco, Petrolina, Salgueiro, Oricuri e Exu. Muito bem. A nossa irmã Marilene Sobreira, ali de Santa Catarina, Deus abençoe, serva de Deus, estaremos orando sim. E queremos aproveitar e, em nome do nosso querido pastor presidente, mandar uma saudação especial a todos os amados irmãos aí de Santa Catarina que estão conosco, ligadinhos na programação. Também a nossa irmã Maria José, a paz do Senhor Jesus, serva de Deus. Pai do Senhor, Maria José Teles, área 29. Venho pedir aos irmãos oração por mim. Perdi meu marido agora pelo Natal. Para Deus confortar meu coração e da minha família. Amém. Amém, irmã Maria. Estaremos orando, viu? Deus a Bíblia diz que Ele é o Deus de toda consolação. E nesse momento só Deus consola, tá? Mas estaremos orando sim para que o Senhor conforte seu coração. Queridos, vamos agora ao Juazeiro, né? Participação da nossa irmã Rosa. Paz do Senhor Jesus, irmã Rosa. Pai do Senhor, eu sou a irmã Rosa de Juazeiro. Gostaria de pedir oração pelo meu filho Igor. Sim, senhora. Muito bem. Nossa irmã Rosa, estaremos orando pelo seu filho, né? Muito bom, esse é um pedido muito importante. Família é algo tão precioso, muito precioso da parte de Deus. Mas haverá a intercessão pelo seu filho. Também participação da nossa irmã Eliude Santos, aí de Rio Formoso, aqui pertinho, né? Rio Formoso, Pernambuco. Pai do Senhor, peço oração por mim. Sou aqui de Rio Formoso, ali de Santa Oliveira. Peço que ore para o meu filho, orando por todas minhas netas, meu neto, orando por nosso pastor Ailton José Alves, irmã Judite, meu pastor José Sandro, família, irmã Nadiege, todos que existem na casa do Senhor. Ore por mim, quero um versículo. Muito bem. Eu vou deixar para sua meditação, irmã Eliude, né? Um texto que eu amo muito. Toda a palavra de Deus a gente ama, né?
mas um texto que é muito conhecido da palavra de Deus, Salmo 46, verso 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem, pela sua braveza há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Ter a presença de Deus faz toda a diferença. Deus abençoe a nossa irmã Eliude. Também a nossa irmã Eliane, ali de Petrolina. Paz do Senhor, serva de Deus. Paz do Senhor, meu irmão, que é a irmã Eliane de Petrolina. Gostaria de pedir oração por mim, irmão. Eu estou fraca na presença do Senhor. Queria pedir oração para que Deus viesse me fortalecer. E queria pedir oração também por toda a minha família. Deus sabe todas as coisas, irmão. Muito bem, irmã Eliane. Veja só, estaremos orando e Deus ele vai fazer isso sim na sua vida. Mas há algumas coisinhas que são necessárias para cada um de nós, a começar de mim, tá? Fazermos diariamente para fortalecermos-nos no Senhor, como o apóstolo Paulo recomenda na carta aos Efésios. Uma delas é meditar na palavra de Deus. Né? Ler a palavra, meditar na palavra, né? Todo dia. Né? É algo indispensável. E a segunda coisa, a oração. Como o próprio apóstolo diz na carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Na carta aos Efésios, orando em todo o tempo. A oração é algo que não pode faltar também. Com essas duas situações e a terceira delas, nunca deixe de frequentar a casa do Senhor. A constância na casa de Deus, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é? Também é dito que lá no Salmo 92, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, essas três coisas ajudam muito o crente a estar de pé, firme, forte e constante, abundante. Viu? Deus abençoe, Deus vai lhe ajudar, a gente vai orar sim pela senhora. Também o nosso irmão Francisco Torres de Ouricuri, paz do Senhor, servo de Deus. Pai do Senhor Jesus, aqui o auxiliar Francisco Torres da cidade de Ouricuri, quero mandar uma saudação para o nosso pastor Raimundo Silva, irmã Gracilda e família, meu assistente Eduardo Silva, todos que estão ouvindo a Rede Brasil de Comunicação, quero pedir oração para o meu irmão Adonias Torres da Silva, que está fazendo nossa química em terapia para o Senhor vir dar saúde a ele. Saudação para todos de Petrolina, nosso pastor Elci Ribeiro, irmã Melquiel Cristina, Diácono Zé Mauro e o seu irmão Clodoaldo, né, que está ouvindo a Rede Brasil. Deus abençoe. Muito bem, servo de Deus. Deus abençoe a todos os amados irmãos aí de Ouricuri e adjacências, tá? Deus abençoe grandemente. Estaremos orando sim, irmão Francisco, pelo seu pedido. E por fim, a nossa irmã Fabiane, aqui do Recife. Paz do Senhor, serva de Deus. A paz do Senhor, irmão, sou a irmã Fabiane, da área 69, Corvo do Abacaxi. Peço oração pela minha saúde, pela minha vida financeira. Deus sabe de tudo. Deixe um versículo, irmão, para a minha meditação, que na paz eu estou na escuta. Muito bem, irmã Fabiane. É muito bom saber que a senhora está participando, está conosco nessa programação. Para a sua meditação, eu vou deixar o mesmo texto que acabei de ler há pouco, Salmo 46, tá bom? Fica para a sua meditação. Queridos, eu gostaria de convidá-los a estarmos orando ao Senhor. A oração com fé. E eu vou lembrar que
aquilo que disse Daniel, que está registrado no capítulo 9 do livro de Daniel. Quando ele intercede, busca ao Senhor, ele diz: não te peço fiado nos nossos atos de justiça, mas sim na tua grande misericórdia. Em outras palavras, nós vamos orar não que mereçamos, mas debaixo da misericórdia de Deus e através do nome de Jesus. Então vamos orar e o Senhor com certeza responderá. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós te bendizemos, Senhor, pela tua tão grande misericórdia, por essa oportunidade tão sublime de podermos elevar o nosso entendimento, alçar a nossa voz e assim falarmos contigo como filhos para com o Pai. Te bendizemos por essa tão feliz oportunidade, por esse acesso aberto e que foi aberto com alto preço lá no Gólgota, lá no Calvário, quando Jesus derramaste o teu sangue e deste a tua vida para rasgar o véu da separação e para abrir a porta do livre acesso para contigo. Orabacandarabachúria. Te bendizemos, Senhor, pelo teu tão grande amor, pela tua tão grande misericórdia, porque sendo Deus tão sublime, tão excelso, mas és um Deus cheio de compaixão e de misericórdia. E essa misericórdia é a razão de estarmos de pé. E essa misericórdia é a razão de estarmos vivos e vencendo. Amado Deus, além de te bendizer, também vimos diante de ti, ó Pai, debaixo e através do bendito nome de Jesus, te pedir, Senhor, diante de cada pedido, tanto estes que foram aqui mencionados, como aqueles que teus filhos estão mencionando, ó Pai, juntos nesse ato de oração, nesse momento de oração. Responde, Deus. Responde, Senhor. Abençoa cada pedido, abençoa diante de cada necessidade, manifesta o teu poder. Envia a cura. Envia, Senhor, a cura a teu filho, a tua filha, trazendo saúde e repreendendo o mal. Abençoa esse lar, trazendo salvação, trazendo libertação, desfazendo as obras do diabo, abrindo porta de trabalho àqueles que estão te pedindo. Deus, tem misericórdia. Tu és o dono de tudo te pertence. Ó Deus, com o soar da tua voz, tudo acontece. Tu és Deus e estás entronizado sobre a terra. Te rogamos a tua bênção sobre o anjo da igreja, nosso pastor, sobre a sua família, sobre a tua igreja como um todo, sobre a obra missionária, sobre a nação chamada Brasil, sobre a Rede Brasil de comunicação, Senhor, sobre a nação de Israel. Que a tua mão permaneça estendida e teu nome glorificado. É o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Oh, glória! Como é bom estar na presença de Deus, né? Querido, estamos chegando aos momentos finais da programação de hoje, mas queremos passar a oportunidade para a irmã Cássia fazer as suas considerações. Glória a Deus, eu agradeço a Deus primeiramente, feliz em estar pela primeira vez no programa
Deus fala o coração com o Senhor, meu pastor. Deus Amém. lhe abençoando. A paz do Senhor, meu pastor Ailton. A paz do Senhor, irmã Judite. A paz do Senhor, meu coordenador, evangelista Osiel Silva. A irmã Adriana, toda a área 54. Aos irmãos da campanha evangelizadora em UR5, toda a mocidade, todas as direções. Jesus é bom e Ele está no controle das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Coisa boa, né? Deus abençoe a todos, amados irmãos. Também quero manifestar gratidão ao nosso querido pastor pela honrosa escala de hoje. Deus abençoe e louvar a Deus pela sua vida. Aí quero, nesse momento, antes de impetrar a bênção apostólica, dizer a você: Deus é fiel. Guarde essa palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tão grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para sempre. Deus te abençoe. Aleluia. Jesus está no controle do nosso barco, da nossa vida. Glória a Deus. Mestre, a tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Eu já estou sentindo o vento frio. Você diz, a embarcação vai afundar. Filho, quantas vezes te ensinei como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei para tua fé multiplicar. Jesus diz assim: você, o barco e o mar, foi eu quem fiz, e só vai afundar se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque ficais murmurando, reclamando e resmungando, homem de pouca fé? O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que Deus habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está contigo nele é Jesus de Nazaré. Se aquiete que Jesus está contigo neste barco. Tranquiliza o teu coração nesta noite. Deus está contigo, te guiando. Levante a cabeça e siga em frente confiando neste Deus grande. Aleluia. Cante assim: aquele que está no meu barco é poderoso, ele é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque ficas murmurando, reclamando e resmungando, homem de pouca fé?
derrame, não inunda, deixa o barco balançar, pois quem está contigo nele é Jesus de Nazaré. Escuta a voz de Deus. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré.